Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade à série Igreja na UTI. Como você está percebendo, eu não estou no estúdio hoje, precisei viajar, estou longe, mas estamos juntos assim mesmo, graças a Deus e graças à tecnologia. Nós temos a condição de permanecer unidos, mesmo quando as circunstâncias impedem que a gente esteja mais aproximados. Que bom pela tecnologia, Deus seja louvado. Esta série Igreja na UTI, ela tem como finalidade analisarmos alguns pontos que marcam o adoecimento da Igreja Evangélica Brasileira. Eu nem parto do pressuposto que a Igreja Evangélica Brasileira não esteja adoecida. É notório que ela está adoecida, é notório que a igreja adoece, é notório que a igreja se desvia de tempos em tempos e por causa disso há os avivamentos. Os avivamentos são visitações especiais de Deus no tempo para fazer a sua igreja voltar ao primeiro caminho, ao primeiro amor, ao propósito para o qual Deus a estabeleceu. Então nós já fizemos 2 pregações, você pode voltar aqui mesmo neste canal e assistir as 2 pregações anteriores a essa, em que eu falo de doenças que levaram esta igreja evangélica brasileira para a UTI, mas como eu tenho falado, meu foco não é no adoecimento da igreja necessariamente, mas na cura. O que é que nós podemos fazer para sairmos da UTI? Para voltarmos a ter a saúde que o Senhor espera que a igreja tenha, a efetividade que o Senhor espera que a igreja tenha. A primeira doença que eu falei, eu chamei de teofobia. Eu digo que a igreja, teo é Deus, fobia é medo. Eu disse que a igreja se aproxima de Deus por medo e não por temor. E aí, isso é sempre destrutivo, e lá eu explico a diferença entre medo e temor, são 2 coisas completamente diferentes. Na segunda pregação eu falo sobre idolatria e mostro o quanto nós nos tornamos no nosso jeito de viver a fé, ou seja, na nossa espiritualidade, nós nos tornamos uma igreja idolátrica ou idólatra. Quando nós buscamos manipular a divindade para o nosso benefício próprio, isso é a essência da idolatria. Hoje eu quero falar de outra doença que tem levado esta igreja para a UTI e que nós precisamos nos libertar dela, que é a fome de poder. A igreja se associa ao poder humano e quer se utilizar deste poder como instrumento da sua espiritualidade, quer se utilizar deste poder humano para se estabelecer enquanto instituição que domina, enquanto instituição que prevalece, enquanto instituição que impõe o que ela quer, pela força humana e não pelo poder do Espírito Santo. Já dizia o profeta, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu chamo você para abrir a Bíblia em João capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 12, para mim este é o melhor texto que fala sobre a relação sadia entre a igreja e o poder. Mas antes eu quero te convidar também a orar. Feche seus olhos. Pai querido, nos ajuda a entender estes pontos que nós nos perdemos na caminhada e voltar a eles. E hoje, Pai, fala mais uma vez aos nossos corações sobre esta doença que nós trataremos agora e principalmente sobre a maneira como nós podemos nos curar dela. É nosso pedido, nosso clamor ao Senhor em Cristo. Amém e amém. O texto então escolhido por mim, não podia ser outro, está em João, capítulo 13, versículo 12. Esta palavra diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês dizem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vocês façam também.
Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados vocês são se praticarem estas coisas. Jesus está aqui dando um grande sinal de como ele espera que a igreja opere o seu jeito de ser, o seu comportamento, como a igreja se relacione com o poder. E aqui ele faz algo muito interessante. Esta cena ele está numa mesa com os 12. Jesus sempre se utilizou da mesa para ensinar. E ele toma a postura do servo mais insignificante da casa. E usa a atribuição do servo mais insignificante da casa. O servo mais simples da casa, o servo menos qualificado da casa, era aquele que, quando chegava algum convidado, ele imediatamente ia fazer o asseio daquele convidado, principalmente lavando os seus pés. E ele se encurvava e ele lavava os pés do convidado. E esta era, tanto para o povo grego, romano, quanto para o próprio povo judeu, mesmo que o povo judeu não costumava ter escravos, mas os ricos tinham seus servos, era a atitude mais contrária às atitudes de poder humano. Em outro momento ele vai dizer que os governantes exercem autoridade sobre os governados, mas entre nós, igreja dele, não deve ser assim. A igreja primitiva entende muito bem essa categoria entre o seu testemunho e o poder humanamente constituído. Não é à toa que a igreja primitiva ela sai do núcleo mais humilde da sociedade judaica e, consequentemente, da sociedade romana, que é o núcleo dos palestinos, sobretudo dos galileus. Os galileus eram o pedaço do povo mais desprezível dentre o povo judeu, enquanto que os palestinos eram o pedaço de povo mais desprezível dentre o povo romano. Em Atos 2 há uma beleza, porque aquele monte de galileus e homens e mulheres, 120 ao todo, estão na festa de Pentecostes se mostrando para o povo, servindo ao povo, no anúncio ao povo que estava ali em Jerusalém naquela ocasião, das grandezas de Deus, e eles se espantam, porque aquele povo é o povo pequeno, é o povo simples. A igreja vai crescendo, e ela vai crescendo não só entre os humildes, mas ela vai crescendo com atitudes humildes. A gente ainda vê em Atos 2, a gente ainda vê em Atos 4, e a gente vai vendo no decorrer dos primeiros séculos da igreja, que aqueles que tinham poder, aqueles e aquelas que eram detentores do poder humano, uma vez que eles entendem a proposta de Jesus, eles automaticamente abrem mão deste poder humano. Um símbolo muito forte do poder humano são as posses. Tanto é que a gente tem um ditado popular muito forte que diz: ter é poder. Muitas pessoas acham até que você pode comprar a felicidade, você pode pagar para ter aquilo que você deseja. Muitas pessoas acreditam que tudo tem um preço, inclusive pessoas. Quem tem muito dinheiro normalmente tem muito poder. E acontecia na igreja primitiva de pessoas, não muitas, mas de pessoas que tinham muito dinheiro e, consequentemente, muito poder. A partir do momento que elas se entregavam a Jesus, uma das suas primeiras, se não a primeira atitude, era abrir mão deste que era o maior marcador do seu poder, que eram suas posses. Você vai ver em Atos 2, em Atos 4, que os ricos vendiam suas propriedades e bens e distribuíam suas propriedades e bens, para que entre eles não houvessem empobrecidos, não houvessem necessitados de maneira nenhuma. A igreja vai crescendo assim, e ela vai encantando, e numa outra palavra talvez ela vai escandalizando
a lógica humana, tanto judaica quanto romana, principalmente porque ela vai abrindo mão de poder. E isso vai se tornando o primeiro escândalo que vai atraindo as pessoas à igreja para entender o que aquele povo tinha de diferente, já que aquele povo agora abria mão do poder mundano, né, do poder do mundo que o mundo tinha atribuído a eles. Os escritos dos pais da igreja mostram que cristãos ricos, ou seja, convertidos ricos, eles automaticamente faziam uma análise de suas riquezas e eles percebiam muitas vezes que suas riquezas vinham de produtos de injustiças, como cobrança de juros, como apropriação de bens que seus pais, seus avós, seus bisavós, seus ancestrais tiveram em guerras, coisas desse tipo. E está farta a literatura das primeiras igrejas que eles diziam, não, tudo aquilo que eu tenho, que é produto de injustiça, aquilo deve ser então automaticamente abandonado por mim. E eles abandonavam tudo, e nasce uma palavra na igreja primitiva que é muito bonita, que é a palavra koinonia, que significa partilha, muito menos do que comunhão, significa partilha. E essa igreja vai abrindo mão deste poder humano, mas vai lançando mão de outro tipo de poder, que é este poder que Jesus mostra e João mostra Jesus mostrando no 13º capítulo do seu evangelho. O poder do serviço, o poder do se dobrar, o poder do cuidar do outro. Bom, estudando a história da igreja, a gente vai ver que no 4º século dela, ela se associa ao poder humano. E aí a gente pode entender que historicamente há o primeiro momento grave em que a igreja entra na UTI. A igreja entra na UTI no século IV, quando ela vai deixando de ser uma igreja servidora ou uma igreja serva para ser uma igreja que é servida. Ela vai deixando de ser uma igreja que distribui as suas posses para ser uma igreja que acumula as suas posses. Repare que isto vai se tornando uma crescente e a igreja vai se associando ao poder humano. Até o fim daquele século, ela se torna a religião oficial do império. No século seguinte, já é notório a quantidade de perseguições que esta igreja agora começa a imprimir sobre aqueles e aquelas que não querem ser cristãos e cristãs. E aí se parece muito com os dias de hoje, infelizmente, porque a igreja começa a querer agora fazer o reino de Deus ser operado a partir da força do poder humano. E todas as vezes que isso acontece, quando a igreja quer operar o reino de Deus a partir das forças do poder humano, do poder político, do poder econômico, do poder de status social, do poder de mobilização de massas, ela se desvia. No século IX, o Papa já era o homem mais poderoso, pelo menos da parte ocidental da terra toda. No século XI, no século XII, aparecem os primeiros sinais mais claros para nós, não que não houvessem sinais em todo o tempo de avivamento da igreja, mas um que é muito peculiar a nós e que você conhece, é no movimento de um sujeito chamado Francisco, que morava numa cidade chamada Assis. Por isso, Francisco de Assis, e a Igreja Católica o considera um santo e chama São Francisco de Assis. Esse sujeito, ele já é o ícone talvez mais importante desta igreja da Idade Média, que causa um avivamento na igreja. E o grande avivamento de Francisco de Assis começa quando ele abre mão do poder que ele tinha. Bonito a história de Francisco de Assis. Eu chamo você para assistir o filme Irmão Sol, Irmã Lua, e você vai ver que ele olha para as posses do seu pai e ele abre mão das posses humanas, principalmente da herança que ele tinha, e vai para a praça de Assis completamente nu. Parece uma loucura para os nossos dias. E ele diz: tudo que tiver associado a este poder, poder do dinheiro, poder político, poder da espada, poder da guerra, eu não quero mais. E Francisco de Assis é talvez o primeiro pai da reforma protestante.
Quando nós chegamos no século XVI, esta igreja já está tão envolvida com o poder humano que ela se torna uma entidade completamente desprezada pelo mundo, completamente desprezada e desprezível. Por isso a reforma protestante. Ela se torna corrupta, ela se torna perseguidora, ela se torna massacradora de pobres. Porque não há outra forma de exercer o poder dentro dos limites do poder humano, se não for massacrando, se não for matando pessoas. Eu quero dar uma pausa nessa pregação para você escutar o som mais bonito do sertão. Nesse momento eu estou no sertão e, por incrível que pareça, está chovendo. E assim que terminar aqui eu vou tomar um banho de chuva, se a chuva permanecer. Voltando. E aí a igreja, toda vez que se associa a este jeito de poder humano, ela se desvia, ela entra na UTI. A gente pode dar um salto para os dias de hoje e pensar na igreja evangélica brasileira. Ela nunca teve tanto poder humano. Ela hoje ocupa ministérios no poder executivo. Ela hoje tem indicações para o poder judiciário. Ela hoje ocupa bancadas, tanto nos poderes legislativo das cidades, dos estados e do Brasil como um todo. Uma das coisas mais poderosas que nós temos no Brasil hoje se chama bancada evangélica. Isto é muito perigoso, porque de novo a igreja está se associando ao poder humano. E ela por isso está na UTI. Ela por isso está enfermada. E ela por isso... Bom, eu ia dizer, por isso pode morrer, mas ela não morre porque ela é templo do Espírito Santo. Nasce um broto, nasce um renovo todas as vezes que ela entra na UTI. Mas eu digo uma coisa a você com muita certeza. Não há um momento mais propício para a gente pensar as estruturas de poder que a igreja está se associando, senão este momento em que eu estou fazendo esta pregação, dia 1º de abril do ano de 2021. Não há um momento mais propício para a gente voltar a esta imagem de João, capítulo 13, e a igreja se encurvar novamente, como o Nazareno se encurvou naquele ato de comer com os seus. Quando ele, mesmo entendendo que era o mestre, mesmo entendendo que era o Senhor, ele simbolicamente ele toma a toalha, toma a bacia e ele vai executar a tarefa do pior dos escravos. Todas as vezes que a gente vai ler de Gênesis a Apocalipse, quando o movimento em nome de Deus no Antigo Testamento ou o movimento em nome de Jesus no Novo Testamento se associa a este poder humano, todas as vezes a gente vê que essa igreja está adoecida. É impossível, preste atenção nisso que eu estou dizendo, o que eu vou dizer agora. Medite nisso que eu vou dizer agora. É impossível a igreja estar enredada pelo poder humano, em qualquer forma do poder humano, e as formas mais expressivas do poder humano são as posses, as influências políticas, as influências sociais de maneira geral. É impossível a igreja estar envolvida e gostando e se utilizando do poder humano e não estar na UTI. Quando João, este mesmo João que escreveu o evangelho que eu li aqui, escreve o Apocalipse e envia para todas as igrejas, né, na linguagem apocalíptica, 7 igrejas da Ásia, a igreja mais pobre é a mais rica, a igreja mais doente é aquela que está mais associada ao poder. Você se acha rico, mas você não se dá conta de que você é pequeno, é pobre, é inútil e está nu. É isso que Deus diz através de João para a igreja mais rica das 7 igrejas que está escrito lá nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Então é lógico que a igreja associada a este poder humano sempre estará na UTI. E é lógico que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nas últimas décadas, houve a orquestração de um movimento de ascensão ao poder da igreja evangélica.
Desde a década de 80, este movimento vai tomando forças e basta você, não precisa ser estudioso do movimento evangélico brasileiro, basta você ser um pouco atento. É a partir da década de 80 que a igreja começa a se utilizar de instrumentos de poder, da mídia, e aí ela entra na mídia com muita força na década de 80, e hoje a mídia está toda, ou grande parte da mídia, está nas mãos da igreja. Basta você ligar o rádio numa capital como Recife, que tem em torno de 40 emissoras de FM, e você ir passando as 40 frequências, você vai ver no mínimo 15 programas religiosos, na sua grande massa evangélica. Depois ela foi fazendo seus primeiros políticos, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, até acreditar que tem um presidente cristão. Um absurdo, é isso, mas a igreja acredita que tem um presidente cristão. Então, ela foi tomando este poder e ela gostou desse poder. Ela foi criando um domínio no mundo da música, no mundo da mídia, no mundo da política, no mundo da economia, no mundo das influências. E ela foi assumindo este poder e, consequentemente, ela fazendo isso vai se esquecendo do poder da bacia e da toalha. E urge, ou seja, é urgente que a gente abandone este esquema de poder humano e a gente lance mão do esquema de poder de Jesus de Nazaré, que não é simbolizado pela caneta que assina decretos, pela conta bancária que constrói templos, pelas cadeiras de parlamentos, pelas cadeiras de judiciários. Não é simbolizado por toga de juiz, não é simbolizado por carros do ano, não é simbolizado por templos suntuosos, não. É simbolizado pela bacia e pela toalha. Os dois instrumentos de trabalho do principal dos escravos quando você inverte, ou seja, a cadeia dos escravos, ou seja, do mais fraco, do pior, do mais simples. Quando a igreja abandonar esses ícones de poder e lançar mão desses outros dois, bacia e toalha, e deixar de ser uma instituição poderosa e que é servida, e voltar a ser um ajuntamento de pessoas que se fazem simples, se tornam simples e vão servir, ela vai ganhar poder de novo, poder de Deus, o poder do testemunho, não o poder da imposição pela força. Isso a gente já viu no decorrer de 2000 anos, que é estrada de desvio, não o poder de imposição pela força, mas o poder de atração pelo amor. Repare, trocar a imposição da força pela atração do amor. Quando o mundo começar a olhar para a igreja, e o mundo olhando para a igreja disser, não é possível que eles não nos amem, porque olha o que nós fazemos com eles, e olha o que eles fazem conosco. Quando nós deixarmos de comprar brigas e querermos ganhar brigas pelos movimentos de poder que a gente faz, mas deixar essa briga para Deus e fazer o nosso papel de serva, porque a igreja tem que ser serva, senão ela não é cristã, nós vamos de novo encantar o mundo com o nosso testemunho. Encantando o mundo com o nosso testemunho, nós vamos mostrar o poder mais indestrutível de todos, que é o poder do amor, materializado pelo serviço. Por isso que Jesus toma a bacia e a toalha. Quando a igreja se utilizar do poder do amor, materializado pelo poder do serviço, não é um amor blá 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 de falar, não. É um amor de atos, de atitudes. Um amor que serve. Aí ela vai de novo
florar, como a caatinga onde eu estou agora, que ela pode estar seca como for, mas ela aflora na primeira chuva. Tudo está verde aqui por causa da chuva. O amor será a chuva que vai regar a igreja de Jesus e dar à igreja de Jesus vida e fazer a igreja de Jesus ser este oásis de vida neste mundo árido, neste mundo seco, neste mundo morto que precisa enxergar o poder de Deus numa igreja viva, mas viva pelas atitudes concretas do amor. Se a gente não fizer este caminho, a gente não sairá da UTI. Eu posso falar de outras doenças, mas eu quero parar por aqui, até porque logo eu quero começar uma série sobre Páscoa, Paixão de Cristo. Vai ser muito bonito. E aí já te convido para nosso próximo episódio. Já vai ser um episódio que vai iniciar esta série sobre Páscoa, Paixão de Cristo, o homem que foi para a cruz. Vai ser bonito. Então eu vou parar esta série por aqui. E eu peço muito, meu irmão e minha irmã, que você medite, mas medite mesmo. Não seja um crente que lagartixa, né? Que é acostumado a ouvir pregações e ficar balançando a cabeça. Não, pense. Por que esse pastor está dizendo que a igreja está na UTI? A igreja está na UTI mesmo, ele está certo. Essas doenças que ele tem pontuado aí são... Não pontuei as 3 mais importantes necessariamente. Eu pontuei as 3 que primeiro vieram à minha cabeça. Tem muitas outras doenças. Depois eu continuo essa série, não tenha dúvida disso. Mas pense, será que isso que Zé Marcos está dizendo de fato são marcas de uma igreja que está moribunda, que está morrendo na UTI do mundo? Você vai enxergar, se você for fiel aos fatos, você vai enxergar que de fato nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu quero te convidar a orar comigo. Pai querido, nós somos a sua igreja e nós precisamos demais que ela saia da UTI para que ela seja de novo a luz do mundo, o sal da terra, para que os homens e mulheres vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor. É isto que nós precisamos e é isto que está urgente. E nós nos colocamos aqui, Pai, para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor transforme as nossas vidas e o Senhor nos use com o poder do Senhor que habita em nós pelo seu Espírito. É nossa oração ao Senhor, gratos por tudo, porque a igreja do Senhor nunca morre, porque o Senhor está sempre vivo nela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo grande. Deus te abençoe muito.